Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso nono exercício da lista 5, ou seja, o nosso penúltimo exercício aí da lista 05. Nós estamos trabalhando aí a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. Então, para isso, vamos abrir aqui o PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí uma sugestão de resolução da nossa nona questão da lista 5. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm. Para isso, aqui no meu computador, no caso, eu vou aqui até a minha barra de tarefa e clicar sobre o ícone do PyCharm Community. Vou esperar ele abrir aqui. Após o programa abrir, eu vou entrar aqui no meu projeto Exercícios de Python. E aqui dentro desse projeto Exercícios de Python, eu já tenho ali criado de aulas anteriores o nosso arquivo .py, né, da lista 05 aqui, que nós fizemos aí já de aulas anteriores. Eu vou aqui simplesmente fechar o meu navegador de arquivo, né, contendo o meu diretório. Lembrando que na aula passada aí nós fizemos o nosso oitavo exercício aí da lista 5. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a mesma e ver como nós podemos resolver o problema, né, da sequência de Fibonacci aí, que foi o nosso oitavo exercício da lista 5. Logo aqui na sequência eu tenho, né, o enunciado da nossa nona questão, que diz o seguinte: crie um programa que leia, né, vários números pelo teclado e mostre no final a quantidade de números que foram digitados, né? Então eu quero saber a quantidade de números que foram digitados e também o somatório entre eles. E aqui, né, nós temos uma seguinte observação: o programa ele será interrompido, né, quando o número 111, né, ele for digitado. Então, esse número 111 aqui, né, na programação a gente fala que isso daqui é a nossa flag, né, a nossa condição de parada. E aí, pessoal, para isso eu vou começar o meu código aqui fazendo inicialmente a declaração de 3 variáveis. Então, eu vou declarar uma variável chamada cont, que vai ser exatamente para a gente poder fazer a nossa utilização na estrutura de repetição. Eu vou inicializá-la aqui com 0. Logo na sequência também eu vou declarar a minha variável soma, que vai também estar valendo 0. E por fim eu vou declarar uma terceira variável chamada número, tá certo? Exatamente aí a minha variável que eu quero que o usuário ele digite os valores ali pelo teclado. Também vou inicializá-la aqui, né, valendo 0. Aqui logo na sequência eu posso colocar, por exemplo, já a minha estrutura de repetição. Antes disso, nós vamos colocar uma mensagem aqui na tela para que o usuário ele possa, né, digitar os valores, e vou colocar para ele a condição ali do número de saída, né, a nossa flag. Então eu vou colocar aqui assim, ó, digite os números. E aqui entre parênteses eu vou colocar assim, ó, digite 111, né, para encerrar. Então, basicamente aqui é exatamente para a gente colocar aqui essa condição para que o usuário ele possa começar o programa digitando os números, né, e tendo como a nossa flag aqui, né, exatamente o número 111, para que ele possa finalizar ali e sair do programa, tá certo? Logo aqui na sequência nós já podemos então fazer a estrutura do while, e aqui eu vou colocar o seguinte: enquanto a minha variável número, né, ela for diferente, então exclamação igual a 111, que é exatamente a minha flag, ele simplesmente vai entrar aqui num laço aqui de repetição utilizando a estrutura do while. E para isso eu vou já declarar aqui a variável. Na verdade não vou declarar, né, ela já foi declarada ali inicialmente, mas eu vou pedir para que o usuário então ele digite aí um número. Então essa variável número vai receber uma variável do tipo que vai ser inteira. Como é um dado de entrada, eu vou colocar aqui, então, um input. E aí eu simplesmente vou pedir aqui para que o usuário digite um número. Então,
neste caso aqui, né, nós já estamos dentro da minha estrutura de repetição e aqui o usuário vai informar vários números, enquanto esse número não for igual a 111, ele vai continuar ali, então, sendo digitado e vai permitir que a gente continue ali a nossa digitação dos números. E aqui logo na sequência eu vou fazer uma verificação com uma estrutura condicional, né, que se esse número ele ainda for, né, diferente de 111, que é a minha flag, então exclamação igual a 111, eu vou fazer aqui a minha situação de incremento. Então, vou colocar aqui os 2 pontos, né, e aqui logo na sequência eu já posso fazer, então, conte recebe conte mais 1. Então, ele vale inicialmente 0, e aí eu quero incrementar essa minha estrutura de repetição, então eu preciso, então, aqui no caso, fazer aquele nosso mais igual a 1, tá certo? Lembrando aqui que, neste caso, conte, né, essa mesma linha aqui faz isso daqui, ó, conte recebe conte mais 1. E logo na sequência eu vou fazer também, né, o somatório dos valores dentro dessa minha estrutura de repetição aqui, que também está dentro da estrutura condicional. E aqui no caso, né, soma recebe soma mais número, que inicialmente soma vale 0, então eu vou colocar aqui o meu igual, mais igual, né, no caso, a minha variável número. E aqui dessa maneira nós já podemos, então, com uma saída de dados utilizando a função print com as f-strings, né? E aí eu posso já colocar, então, aqui no caso, a quantidade, vou colocar assim, ó, quantidade de números. Vou até colocar assim, ó, vou quebrar uma linha, tá? Para não ficar junto ali com os valores que forem digitados ali pelo usuário. Então, ó, contra barra N para quebrar uma linha. E vou colocar aqui, então, a mensagem quantidade de números digitados. E aí eu coloco entre aqui, fazer assim, ó, colocar os 2 pontos, né? As chaves, eu vou colocar então aqui a minha variável quant ali no caso. Exatamente a quantidade de números digitados. E aqui eu já posso também, né, mostrar, no caso, a soma. E aí, nesse caso, eu posso colocar aqui, ó, somatório dos, acentuação aqui, números. Eu já posso colocar, então, 2 pontos, as chaves e colocar, então, soma. Então, até colocar um comentário aqui, como eu fiz no anterior, aqui, ó, isso daqui é a mesma coisa, né? Soma mais igual a número é igual a soma que vai receber soma mais a variável número, no caso. Opa, número. Então, vamos rodar aqui esse nosso código, botão direito em cima aqui da aba lista 05, run lista 05, e aqui nós já temos, né, o nosso programa rodando. Então, digite os números, então no caso aqui digite 111 para encerrar. Primeiro número que eu vou começar aqui, então vai ser o número 5. Digite outro número 6, 8, eu posso digitar qualquer valor aqui, ó, pessoal. Enquanto eu digitar um valor que não seja o número 111, né, ele vai continuar pegando os valores. Veja só, peguei o número 100, vou pegar 999, enfim. A partir do momento que eu digitar o valor da minha flag, que é 111, ele já vai mostrar para a gente aqui, então, né? Então, veja só que ele quebrou a linha, porque eu coloquei o contra barra N ali. A quantidade de números digitados foi 8, e o somatório deles é 1033. Então, vamos ver aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números digitados, né? Então, a soma ali deu 1033, que eu digitei 999. Enfim, se a gente fazer a somatória aqui, provavelmente vai dar exatamente o número 1033. Eu posso rodar aqui novamente, vou digitar aqui uma quantidade de números menores. Eu vou começar aqui, por exemplo, 1, 6,
7, 9. Eu já vou digitar minha flag. Veja que eu digitei 1, 2, 3, 4 números. E o somatório deles dá 10 com 7, 17. Com o 6 aqui, eu vou ter, então, 23. Então, vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, digitei 4 números. E o somatório deles é 24. Tá certo, pessoal? Então, veja que o meu programa aqui está funcionando normalmente. Aqui eu quero só mostrar um detalhe para vocês, o seguinte, que eu declarei aqui, ó, conte igual a 0, soma igual a 0, número igual a 0. O Python, pessoal, ele permite aqui para a gente, né, fazer a seguinte situação. Ao invés de eu colocar uma variável em cada uma das linhas, eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Soma, conte igual a soma, é igual a número, é igual a 0, tá? Então, desta maneira que eu posso até colocar um comentário aqui nessas duas linhas, que isso daqui no Python é perfeitamente possível de fazer, né? Ou seja, todos os números, todas as variáveis aqui, elas valem 0, então eu posso colocar todo mundo aqui igual e no final colocar o valor dessas variáveis que, como todas são iguais a 0, né? Eu posso colocar aqui sem nenhum problema dessa maneira, ó, rodando novamente o código. Eu vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3 e 5. Digitei aqui novamente 4 números, né, e o somatório deles deu 11. Então, olha só, 5 com 3, 8, com 2, 10, com mais 1, 11. Exatamente o que está posto aqui. Então, mais uma outra dica que nós temos aí é exatamente fazer a utilização da declaração de variáveis numa mesma linha, né, se todas essas variáveis estiverem possuindo aqui o mesmo valor, tá certo? E aí, dessa maneira, pessoal, nós finalizamos aqui, né, o nosso nono exercício da lista 5. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a resolução do nosso nono exercício da lista 5, em que nós trabalhamos aí o conceito de flag dentro das estruturas de repetição com a utilização do loop while, uma situação que normalmente nós não conseguimos fazer no loop for, tá certo? Se você fez de uma forma diferente, deixa aqui embaixo nos comentários para que nós possamos ver aí como você conseguiu chegar à resolução deste exercício, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!